Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início ao programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje nós estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Hoje vamos analisar essa passagem, né, que é bem importante, né? No último programa nós falamos sobre a questão de vós sois o sal, né, da terra. Quando Jesus nos faz comparar com o sal, hoje vamos analisar essa comparação com a luz. Ao adquirirmos a compreensão das leis divinas e tê-las como bússola norteando os nossos caminhos, acendemos a luz do coração, que iluminará como um farol em meio ao nevoeiro os caminhos da humanidade. Todo aquele que apreende no coração os ensinamentos de Jesus deve propagá-lo a todos que se encontram em meio às trevas da ignorância, porque não se pode, por egoísmo, guardar aquilo que a humanidade necessita para encontrar a paz e o amor. A luz, ela representa algo de muito importante a todos nós. Na análise desse versículo, nós encontramos logo de início o termo vós, né, o pronome vós. É um pronome grego enfático, né? Vós mesmos sois a luz do mundo. Jesus está sendo enfático ao afirmar que nós somos a luz do mundo. Nós, aqueles que seguimos o cristianismo, somos a luz do mundo. Na tradição judaica, a luz representa a presença divina. No Evangelho de João, vamos encontrar que Jesus era a luz do mundo que brilhava nas trevas deste mundo. Olha a importância. Olha de que maneira João apresenta Jesus. A luz do mundo que brilha nas trevas deste mundo. Porque ainda vivemos num mundo muito complicado. E a luz ainda não se faz plena no nosso planeta. O verdadeiro cristão, aquele que compreende e aceita os ensinamentos do Mestre Jesus, transforma-se num grande refletor a espargir a luz para todos. Aquele que realmente, compreendendo o Evangelho, consegue fazer essa transformação, ele passa a funcionar como se fosse um grande farol, atraindo para si a atenção do mundo e iluminando os caminhos daqueles que vêm na retaguarda. No Velho Testamento, nas profecias messiânicas, Jesus é apresentado como a grande luz. A gente encontra lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 2. Como um sol de justiça, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Deus inundou o mundo de luz no primeiro ato da criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. A gente observa a importância da luz. A gente observa que nas passagens principais aonde se fala de Jesus, ele é apontado como a luz do mundo, como aquele ser que viria iluminar os nossos caminhos. E é isso que ele fez, né, nessa trajetória curta, mas de um significado sem precedente para a humanidade. E a gente, dando sequência à análise desse versículo, né? Vós sois a luz do mundo. Mundo, no grego, significa cosmos, o universo. E particularmente o planeta Terra, mundo habitado. O termo grego para o qual se traduz como mundo é cosmos. Cosmos é o universo, mas no contexto, especificamente, está se falando do mundo habitado, da Terra, né? Vós sois a luz do mundo. Essa é uma declaração extraordinária. Quando
consideramos a quem Jesus está falando, né? Porque Jesus não está falando aos doutos do mundo, aqueles ricos, cheios de poder. Ele estava se dirigindo simplesmente aos pregadores, aqueles seguidores dele, e não aos pregadores oficiais, os líderes religiosos, aos teólogos da época. Né? Ele estava falando a pessoas comuns, aos indivíduos, aos pescadores, pessoas que, para o contexto, né, daquela época, eram sem importância do ponto de vista econômico, financeiro, em todos os aspectos, né, políticos. Ele falava ao cidadão comum, mostrando que a luz, ela não está destinada àqueles que se acham donos da verdade, mas àqueles que seguem o Evangelho, ou melhor, aqueles que seguem as leis de Deus. A luz do mundo. Vamos entender esse pequeno trechozinho. Os discípulos de Jesus devem ser mais que uma luz entre os homens. Eles representam a luz do mundo. Porque, como Jesus trouxe a grande novidade, né, a boa nova, trouxe na íntegra as leis divinas, todo aquele que passa a ser discípulo de Jesus e vivenciar esse Evangelho, passa a representar a luz do mundo. Da mesma forma que Deus enviou Jesus ao mundo, ele declara, né? Também eu os enviarei ao mundo. A gente encontra isso lá em João, no capítulo 17, versículo 18. Da mesma forma que Jesus é um enviado de Deus, ele olha para os seus discípulos e diz: também eu os enviarei ao mundo, para ajudar a transformar essa nossa terra ainda tão desolada. Jesus coloca com muita veemência que nós, aqueles que já se consideram seus discípulos, somos a luz do mundo, representando a sua própria luz diante do mundo, pois ele disse: eu sou a luz do mundo. Está lá em João. O Evangelho de João é muito interessante, né? Ele é um evangelho muito místico, né? Ele traz esse lado espiritual de Jesus. Essas colocações são muito belas, né? Eu sou a luz do mundo. Parece muitas vezes uma declaração de orgulho, né? de egoísmo, né? De pessoas. Não, é a simplicidade de Jesus de demonstrar a todos nós o que ele realmente representava, né? Porque ele era realmente essa luz e continua sendo essa luz, que vai, de alguma forma, mostrar ao mundo qual é o caminho. E a gente chega à questão da luz da vida, né? Que a gente vai encontrar também em João. Essa frase está repleta de significado, pois é a luz que é vida, ou que dá a vida, ou que tem a sua fonte na vida. Jesus não é apenas a luz, mas também a vida, porque Jesus representa tudo isso. Ele dá um significado novo à vida. O que tem ao Filho tem a vida. Coloca João lá no capítulo 5, versículo 12. O que tem ao Filho tem a vida, mostrando a importância de Jesus, porque como ele ressignifica a vida, ele dá novos aspectos para o homem diante da humanidade, diante desse nosso planeta. E João também fala assim: o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, mostrando a importância de Jesus, mostrando a grandeza de Jesus, e de que não temos como nos apartar de Jesus, porque ele realmente é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, numa própria designação do próprio Jesus, nos mostrando que cada vez mais precisamos mergulhar nesse Evangelho, cada vez mais precisamos analisar cada uma dessas passagens, compreendê-la e, após isso, colocar em prática em nossas vidas, para que realmente a nossa vida passe a ter um significado, para que realmente a nossa vida passe a mostrar à humanidade a luz, o caminho, porque temos que, conforme Jesus nos convoca, ser um propagador dessa luz.
Temos que mostrar ao mundo qual é o caminho. Mas não é o caminho da religiosidade. Não é dizer que para alcançar a felicidade, alcançar a plenitude, alcançar a evolução, temos que ser cristãos. Não. Temos que seguir as leis divinas. As leis divinas. Jesus, ele mostra isso. Jesus veio simplesmente trazer a boa nova, que é a interpretação correta das leis divinas. Quando a gente olha para o Velho Testamento, quando a gente olha para o contexto do judaísmo, a gente percebe que as leis estavam sendo interpretadas de forma equivocada. Estava se dando muito mais valor ao formalismo religioso do que à questão moral dos ensinamentos contidos no Velho Testamento, oriundo dos profetas, de Moisés. O homem havia desviado do caminho, como depois fez após a vinda do próprio Cristo. A gente olha para a Idade Média, a gente percebe como a humanidade se desviou. Por isso que Jesus, lá em João 14, anuncia que mandaria para nós o Consolador, para nos relembrar tudo aquilo que teríamos esquecido. E o cristianismo chegou através, mais uma vez, da doutrina espírita. Chegou, trouxe para nós os fatos de novo que Jesus tinha nos ensinado, veio nos mostrar a importância disso tudo. Veio nos mostrar que precisamos reviver o Evangelho. E assim a gente vai trilhando, e assim a gente vai compreendendo e vai seguindo isso. A luz, a semelhança do sal, deve ser útil. A luz deve brilhar livremente, sem qualquer empecilho. Jesus, o Cristo, é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Os cristãos são as luzes secundárias, mas de grande importância. Paulo de Tarso diz que são luzeiros. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. A comparação com os versículos 15 indica que os cristãos são deputados luzes porque participam da luz que vem da fonte luminosa que é Cristo. Porque a gente resplandece a luz do próprio Jesus. Isso a gente não pode esquecer. Nós somos embaixadores do Cristo, resplandecendo a própria luz. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. E dando sequência, a gente vai analisando cada um trechinho desse nosso belo evangelho, né? Que é importante a gente tá avaliando cada um dele, porque o evangelho de Jesus ele tem muita informação. E muitas vezes a gente lê com pressa trechos inteiros, grandes, né? sem perceber os detalhes, sem observar dentro do contexto que o próprio Jesus vivenciou, qual era o significado, aonde ele queria chegar com cada uma dessas informações trazidas, porque nenhuma delas foi em vão, todas elas têm um significado muito importante. E a gente vai continuar. Uma cidade edificada sobre um monte, quando ele fala que não pode se esconder a luz. Jesus pode ter feito alusão à fortaleza de Tabor, que era visível do monte onde se achava. Era uma fortaleza que existia, que ficava em cima do monte, então de todos os lugares conseguia se ver essa fortaleza. À noite, a despeito das luzes serem fracas e apesar de estar situada em um monte, a cidade era visível de longe. E é assim que tem que ser essa luz que Jesus compara. Assim também deve ser o cristão, uma luz brilhando no meio das trevas. Porque sabemos da falta de luminosidade ainda do nosso mundo. A gente sabe que a luz do indivíduo, do ser humano, ainda não é a luz que desejávamos que fosse. Provavelmente a luz está ligada à ideia de retidão. Quando Jesus está falando de luz, ele fala que nós temos que ser corretos, viver retamente.
O versículo 16 mostra que parte de seu sentido deve ser boas obras que glorificam a Deus. Boas obras. Trabalhar no campo do bem, trabalhar no campo da caridade, transformar de alguma forma o mundo que está em volta de nós. E ele continua: assim brilhe também a vossa luz. Esse versículo considera o cristão em geral como luz, porque ele diz: brilhe a vossa luz, porque ele entende que todo aquele que compreende esse evangelho e começa a transformação, a luz interna começa a sobressair. A luz do cristão deve ser constante como a luz da candeia, porque sem esse tipo de luz não haveria luz no mundo. Porque a luz do mundo, ela resplandece do homem, resplandece do indivíduo. A luz do cristão são suas boas obras, é aquilo que ele faz, é aquilo que ele representa. E essas boas obras redundam o quê? A glória das leis divinas, a glória de Deus diante da humanidade, a glória do próprio Cristo diante da humanidade. A gente precisa realmente, como uma candeia, ser colocada no alto para iluminar aqueles que estão em torno. Sabemos que nenhum de nós nos encontramos na condição de missionários, mas somos ajudantes do Cristo, embaixadores do Cristo. E como tal, temos que trabalhar através das nossas obras para a edificação do próprio mundo. A paz, a harmonia, a mansidão. Jesus, num dos trechos do Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, mostrando que quando estamos diante dessa luz e pacificamos os nossos corações, temos a obrigação de partir para auxiliar a pacificação do mundo, pacificação do outro. Porque se eu me pacificar e ficar só com a paz para mim, eu estarei sendo egoísta. E a gente precisa pacificar o mundo. A gente precisa compartilhar as verdades do Evangelho para todos, para que realmente a humanidade consiga vivenciar períodos de paz, de harmonia. A gente tanto sonha. E aí Jesus vem falando: vosso Pai. Olha, é a primeira vez nas palavras de Jesus vemos o ensino de que Deus é Pai. Esse versículo é a primeira vez que Jesus fala vosso Pai, dizendo a todos nós que somos filhos de Deus. Isso mostra claramente que aquela visão de que Jesus era o Filho de Deus, apenas ele, não é verdade. Ele diz vosso Pai, ele diz que Deus é Pai de todos nós. Essa ideia era bem comum entre os judeus. Assim, Jesus não estava introduzindo nenhuma doutrina nova, mas utilizava-se da compreensão que o povo tinha para dar ênfase à necessidade de deixar a luz de Deus brilhar em sua personalidade. É o primeiro momento. Os judeus já tinham uma visão de que Deus era Pai. Com os dogmas novos, mudou um pouco na época isso, mas aí Jesus começa a afirmar vosso Pai. Quando Jesus fala da oração dominical, do Pai Nosso, ele diz logo de cara Pai Nosso, ou levando para o grego caioné, Abba, Paizinho querido. Literalmente a tradução é essa, Paizinho querido. Então a gente observa que Jesus avança muito nessa visão de Deus. E ele mostra, que a luz de Deus tem que brilhar na nossa personalidade. Porque desde que sigamos os ensinamentos de Jesus e façamos com que as leis divinas sejam cumpridas, nós vamos brilhar na nossa personalidade essa luz divina. A luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz,
para que as trevas vos não alcancem, pois quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Jesus declara isso lá em João capítulo 12, versículo 35. A luz ainda está convosco por um pouco tempo, falando dele mesmo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não alcancem, pois quem anda nas trevas não sabe onde vai. É fácil, desligue todas as luzes à noite da sua casa e tente andar. Por dentro você verá a dificuldade que terá. Não é fácil. Então nós precisamos realmente da luz. E Jesus representava na época essa luz e continua hoje representando essa luz. Não mais encarnado entre nós, mas hoje pedindo para que nós façamos com que essa luz esteja no candeeiro, vista por todos. Tem uma narração de Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino e da Dor, que o Dr. Alexandre Papadeiros, teólogo e educador, escreveu certa feita quando arrolava as suas reminiscências. Eu vou ler aqui. Eu ainda era criança, quando rebentou a guerra. Um dia, no meio da estrada, encontrei pedaços de um espelho partido e guardei comigo o pedaço maior. Comecei então a brincar com ele e fiquei fascinado ao descobrir que podia fazer refletir luz nos locais escuros onde o sol nunca brilhava. Buracos fundos, fendas, espaços sombrios. Guardei para sempre um pequeno espelho e, ao tornar-me adulto, percebi que não se tratava apenas de uma brincadeira de criança, mas sim de uma metáfora que iria servir de lema para toda a vida. Sou um fragmento de um espelho, cujo todo desconheço. Com aquilo que tenho, posso refletir luz, verdade, compreensão, conhecimentos para os locais escuros do coração do homem e modificar certas coisas em determinadas pessoas. Talvez outros indivíduos possam ver e fazer como eu. Olha que coisa linda. Leon Denis narra. Ele percebeu que nós somos espelhos a refletir a luz divina, refletir a luz do Cristo. Se não temos ainda essa luz plena dentro de nós, podemos, como um fragmento de espelho, refletir a luz que vem de Jesus. Isso tem um significado que é transformatório. Porque muitas pessoas dizem: eu não tenho luz, eu não sou um ser evoluído, como eu vou ajudar a iluminar os outros? Seja um espelho, reflita a luz do Cristo através de você. E com o tempo, essa luz vai se desenvolvendo e nós nos tornaremos também luz como Jesus. Por não ignorar a grande e imperiosa necessidade de esparcir as alvinitentes luzes do mais alto, na própria alma e depois na nossa, é que Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, lembra a nossa filiação com os páramos de luz. Ao escrever aos Tessalonicenses, ele fala o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e filhos de Deus. Não somos da noite nem das trevas. Está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Olha que mensagem bonita. Todos vós sois filhos da luz e filhos de Deus, porque a luz vem de Deus. Não somos da noite nem das trevas. Nós somos da luz. Nós somos oriundos da luz. Então temos que refletir essa luz, mesmo que ainda ela não esteja plena entre nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele tem uma mensagem chamada Façamos Nossa Luz. A angústia no nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso,
é impossível encontrar o caminho da libertação. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversação substancial do eu ao reino de Deus. Fica a mensagem de Emmanuel sobre a nossa luz. Encerramos aqui o nosso programa e estaremos na próxima semana, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.